Domingo passado eu estava ministrando aqui pela manhã. E no meio do caminho, na verdade, na hora da oferta, eu me lembro do Dadá estar ministrando a oferta. E no meio da oferta do Dadá, o Dadá ministrando, o Senhor começou a trazer alguns textos no meu coração. A mensagem já estava pronta. Estava tudo pronto. E o Senhor começou a me lembrar de alguns versículos a respeito de como as pessoas que encontraram o trono de Deus, a presença de Deus, reagiam. E foi, talvez, para que você possa entender, foi mais forte do que eu. Eu fui pegando aqueles textos que eu vinha na minha cabeça e fui anotando e construindo ali. A Bíblia diz sobre o temor daqueles que encontram o Senhor, dos anciãos, dos querubins. E eu fui colocando ali, dizendo, Deus, eu estou colocando, mas eu nem sei por que eu estou colocando, porque a mensagem está pronta. E eu comecei a pregar a mensagem que eu tinha me proposto a pregar. Mas eu não sei se talvez você começou algum dia a apresentar um trabalho, uma banca já foi apresentar um trabalho, e você se preparou muito, e eu tenho esse costume de me preparar muito para chegar até aqui para vocês e poder dar o meu melhor. Mas de repente, algo que não é comum, a mensagem começou a escapar da minha mente, eu comecei a esquecer do que eu estava falando. E só vinham os textos no meu coração. Eu tentava tirar esses textos e voltar para a minha mensagem que estava pronta e a mensagem não fluía. Em algum momento da mensagem, se você ver pelo YouTube, em algum momento da mensagem eu disse para Deus, chega, eu não aguento mais, eu me rendo. Eu vou deixar o Senhor fazer o que o Senhor quer e eu não sei o que eu vou falar daqui para frente, mas eu vou seguir a sua direção. O culto acabou, era 10:50 da tarde. E se a gente pudesse, a gente ficaria aqui por mais tempo. Porque a presença de Deus foi muito forte nesse último domingo. Glória a Deus por isso. Ao mesmo tempo que a gente desfruta disso, eu como pastor desfruto desse momento, meu coração enche de temor para o próximo domingo. Porque eu digo para mim mesmo, Deus, se o Senhor fez nesse último domingo, a minha expectativa e o que eu desejo é que o Senhor faça no próximo domingo, na próxima reunião. Porque, afinal de contas, nós não estamos aqui para ouvir um pregador ou para ouvir canções. Nós estamos aqui para experimentar da presença de Deus. Ao mesmo tempo que a gente cria essa expectativa em Deus, o nosso coração também começa a se preparar. E eu confesso para você que muitas vezes que eu experimentei da glória de Deus, da presença de Deus num culto, o outro culto, o culto posterior, foi um culto muito desafiador. Mas muito desafiador, a ponto de sair daqui frustrado. Dizer, Deus, o Senhor era tão presente domingo passado, por que agora que a gente está com aquela expectativa, o Senhor não aconteceu? E isso, meus amados, não foi uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes. Eu acredito que isso é pedagógico, o Senhor quer nos ensinar com essas coisas. A gente vem com uma expectativa. Mas Deus tem a expectativa dele. E Deus, na sua pedagogia, quer nos ensinar como funciona a presença dele. A Bíblia vai mostrar para mim e para você que um coração contrito é capaz de atrair a presença de Deus. Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele, diz para ele assim, só o seu coração quebrantado pode atrair a presença de Deus. Só um coração quebrantado atrai a presença de Deus. Mas a verdade é que a presença de Deus não é algo a ser atraído, mas algo a ser permanecido. Porque existem pessoas e emoções e sensações e tempos que nós atraímos a presença de Deus, mas Deus nunca foi alguém chamado para um momento. A mensagem bíblica é que Deus permaneceria no nosso meio. Deus não quer que você chore num domingo à noite e sinta a presença dele no outro domingo à noite. Deus espera que aquilo que você recebeu no domingo à noite, você possa desfrutar na segunda de manhã, porque é uma presença que permanece. João, capítulo 15, aí eu queria que você abrisse comigo para a gente ler. João, capítulo 15, verso 1, é um texto clássico daquilo que eu estou falando. Eu sei que eu não passei esse texto para os meninos, porque hoje, de novo, a gente foi mexer na pregação da última hora. Amém. João 15, 1 diz, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o viticultor, é o agricultor.
todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que dês mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo jogado fora e seca. Tais ramos serão apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serás concedido. Quem tem expectativa que isso aconteça na sua vida aqui hoje? Glória a Deus. Deus, existem padrões bíblicos sobre a presença de Deus. Biblicamente dizendo, todas as vezes que havia um arrependimento da parte da igreja ou da parte do povo de Deus, Deus constrangiu o coração das pessoas. Havia arrependimento, e esse arrependimento produzia a glória de Deus, a presença de Deus no meio do povo, no meio da igreja. Só que, subsequentemente a esse movimento de Deus, a essa resposta de Deus a um alinhamento, havia também um outro desdobramento, que era agora que você e eu conhecemos a presença de Deus, agora há uma denúncia da parte de Deus sobre aquilo que ainda não está alinhado nas nossas vidas. Então, quando nós buscamos a Deus, Deus, pelo quebrantamento do nosso coração, Ele vem até nós e a presença dEle vem até nós. E a presença dEle vem e nos constrange. Muda, mexe, quebra o que está destruído, Ele reorganiza, a luz vem e mostra coisas para a gente. E a gente diz, uau, como eu precisava dessa presença. Porém, o que vem posterior a isso é, eu te mostrei e agora eu preciso que você arrume. A Bíblia diz em 2 Coríntios que nós somos transformados à imagem do nosso Mestre. E ela diz por um termo, de glória em... Então ele está dizendo que à medida que a glória dele é revelada, algo acontece, há um desdobramento. Há uma denúncia da parte de Deus dizendo, ei, e isso precisa ser consertado. Eu te trouxe luz para que você visse. E agora com a luz você conserta. Muitos de nós recebemos essa luz, mas nós não estamos prontos ou não estamos dispostos a consertar. Então nós voltamos a um estado pior do que aquele estado que nós estávamos antes. Porque quando nós não esperávamos a presença de Deus e ela veio, nós ficamos felizes. Mas existe um momento que nós estamos esperando a presença de Deus. E se não há integridade e santidade no nosso coração, ainda que haja quebrantamento, ela não vem. Porque ela está esperando a resposta da glória que você recebeu. Ela está dizendo, ei, você não sabia, mas agora eu te mostrei. E agora eu preciso que você dê uma resposta para isso. Nós podemos fingir de surdo e mudo e não consertar. Mas se nós desejamos permanecer na presença de Deus, e entenda que visitação não é permanência. Preste atenção. Deixa eu tentar me fazer entendido. Tem pessoas, olha para o seu irmão aí, fala para ele, tem pessoas que atraem a presença de Deus. Tem pessoas que quando ela chega, Deus também chega. Tem gente que o Espírito Santo tem alegria de estar perto. Tem gente que precisa ser quebrado para que a presença de Deus venha. O que nós estamos buscando em 9 anos é uma plenitude. Alguém que não só atraia, mas alguém que caminhe com o Espírito Santo todos os dias. Você nasceu para caminhar com o Espírito Santo de mãos dadas todos os dias. Todos os dias. Mas quando a glória de Deus vem, ela precisa denunciar a você e para mim coisas que nós precisamos mudar. Porque se essas coisas não mudarem, a presença de Deus vai embora. A Bíblia diz em 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se houver quebrantamento, Deus vem. Mas Deus não permanece se não houver santidade e integridade. Por quê, pastor? Porque muitos de nós não estamos dispostos a renunciar para viver uma presença. Muitos de nós não estamos confiantes que essa renúncia vai nos levar a um lugar mais alto em Deus. Ou, muitos de nós não experimentamos essa promoção da parte de Deus, não acreditamos que Deus é capaz de transformar a nossa realidade. Pasmem vocês, eu sou pastor há 10 anos, 12 anos. Muitas pessoas que esquentaram esse banco dessa igreja, até confortável, já sentaram comigo e disseram: eu acho lindo o que o senhor fala, mas eu não consigo acreditar naquilo que o senhor prega. Pode ser bonito para as pessoas, mas para mim não funciona. Porque uma coisa é você estar no meio, outra coisa é você absorver o que Deus tem para você. Para que eu e você possamos absorver o que Deus tem, nós precisamos sermos transformados pela glória de Deus. E a glória de Deus, ela vem pela presença, e a presença precisa produzir em nós denúncia. Fala comigo, denúncia. Denúncias. O que eu quero falar aqui hoje não é só sobre o agricultor, mas eu quero falar de pessoas que perderam esse lugar de glória. E não quero dar só má notícia, né? No fim, eu quero falar de como trazer a glória de Deus para a sua vida novamente. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 13, verso 9, verso 6. Lucas 13, verso 6. Então contou essa parábola. Quem contou? Jesus. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao jardineiro que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixa-la inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano. Eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto, no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Jesus dizendo a respeito de uma figueira plantada ao redor de videiras. Esse não era um caso incomum, esse era um caso comum na agricultura. Plantava-se e planta-se até hoje árvores de 2, 3 tipos numa mesma plantação. Era comum. Mas existem algumas peculiaridades desse texto importantes. Primeira delas, quando uma muda de figueira ela é plantada num jardim ou numa lavoura, se plantar a semente ela dá frutos com 2 anos, 3 anos no máximo. Mas se plantar uma mudinha de planta de figo, se plantar uma mudinha, de 6 meses a 1 ano, ela já dá fruto. O vinho, a videira não, a uva não. A uva, uma vez plantada, ela demora de 3 a 5 anos para dar o primeiro fruto. A Bíblia diz que no 3º ano ele foi buscar fruto na figueira. Na verdade, ele deve ter ido conferir os seus frutos e começou a olhar e dizer: peraí, já faz 3 anos que eu venho buscar fruto nessa figueira e ela não tem fruto. Se ela não tem fruto, ela está inutilizando o solo. Por quê? Porque uma árvore que não tem fruto, ela não deixa de extrair os seus nutrientes da terra. Ela está extraindo da terra, mas não gerando o seu propósito. Preste atenção, o propósito de uma árvore é a perpetuação da sua espécie. E como que uma árvore perpetua a sua espécie? Pelos frutos dela. Para que uma árvore está na rua? Para que uma árvore está plantada? Para perpetuar a sua espécie. E como que ela faz isso? Produzindo frutos. Quando Jesus amaldiçoa a figueira, ele está dando uma declaração de que você não está cumprindo o propósito pelo qual você está aí. Você está aí, você vai morrer aí e você não vai cumprir o seu propósito. Porque você é bonito, mas não produz frutos. A mensagem de Jesus é a mesma agora. Ele está dizendo que alguém chegou para colher frutos e disse: você está cheia de flores, cheia de folhas, mas não tem fruto. Então é melhor arrancar, porque ela está extraindo coisas do solo e impedindo que as outras cresçam mais. Não existe árvore neutra. Ou a árvore frutifica,
ou a árvore suga energia. E isso não é sobre árvore, tá? A figueira e a videira produzem em tempos diferentes, em estações diferentes, em tempos cronológicos diferentes. Então a pergunta é, por que uma frutifica, por que a videira plantada frutifica e a figueira não frutifica? Vou te dizer. A primeira coisa que faz uma árvore não frutificar na plantação, excesso de nitrogênio. O que é excesso de nitrogênio? Vou te falar. Jogaram água demais na planta. A água é boa para a planta crescer, sim ou não? Sim ou não? É bom, mas demais e faz estéril. Colocaram adubo demais. Adubo é bom, sim ou não? Se você botar adubo numa planta, ela vai crescer, sim ou não? Mas quando coloca demais, ela fica sem frutos. Sabe o que isso aponta? Aquilo que Isaías profetizava contra Israel. Ai das ovelhas gordas, aquelas que sabem muito, conhecem muito, mas não frutificam. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele. Diz para ele, você nasceu para frutificar e frutificar muito, em nome de Jesus. A Bíblia diz, por uma sequência de vezes, que vocês vão dar frutos e muitos frutos. Efésios diz, crescei e crescei em todas as áreas. Então ele está dizendo que o propósito da nossa vida não é o crescimento, mas o crescimento é uma denúncia que nós estamos saudáveis. Frutificação é a denúncia que uma árvore está saudável. Mas existem pessoas que foram irrigadas demais. Conhecem a palavra, é muitas vezes caracterizada na Bíblia pela água. Efésios diz, lavai a noiva pelo lavar da água e do Espírito. Então, normalmente a água está ligada à palavra. Mas ele está dizendo que muito, em excesso, aonde não tem escoamento, pode te fazer infrutífero. Vou te mostrar que para quem Jesus falava isso, ele falava para os escribas e os fariseus. Ele não estava falando para os pecadores, ele estava falando para a igreja do momento. Ele estava dizendo, ei, vocês sabem muito, vocês conhecem muito, mas esse muito não leva vocês ao propósito. Eu não acho que é errado você saber muito. Eu acho que todo crente merece fazer um curso de teologia, amém? Merece, mas o que a Bíblia está dizendo é que não adianta ter folhas se não existem frutos. Olha para o irmão, pergunta para ele qual foi a última vez que você frutificou. Interessante que uma árvore, essa figueira, por exemplo, com excesso de nitrogênio, ela entra em modo de sobrevivência. Ela tem água em excesso, e a água é boa. Ela não precisa entrar em modo sobrevivência, mas o excesso de nitrogênio faz ela entrar em modo de sobrevivência. A planta começa a ficar estressada. Na hora que eu li isso, eu fiquei meio assustado. Planta ficar estressada, né? Já não basta gente estressado, agora entrou os pets estressados, agora tem planta estressada. Né? Mas ela entra em estresse. Ela não consegue se adaptar com aquele tanto de água e adubo, e ela entra no modo sobrevivência. E sabe o que o modo sobrevivência faz? Ela redireciona a energia dela para se manter bonita e vistosa, mas não mantém a sua energia para frutificar e cumprir o seu propósito. Sabe o que Deus quer dizer para você essa noite? Cuidado aonde você está colocando as suas energias. Porque talvez você não está vivendo o seu propósito porque está tentando se manter de pé, quando você deveria colocar a sua vida num outro lugar. Talvez você, para as pessoas, é cheio de folhas. Bonito, vistoso, crente, de carteirinha, mas não tem fruto. Porque deixou de permanecer no lugar que deveria estar. E quando eu falo permanecer, não é geograficamente, eu falo de vida com Deus. Perdemos. E para não secar, não morrer, não apodrecer, porque o excesso de água faz a gente apodrecer. A planta apodrece com excesso de água, mas para não apodrecer, para que as pessoas olhem e digam, está fedendo. Ela entra em modo sobrevivência e diz para as pessoas, eu estou bonita, mas quando você procurar o meu propósito, você não vai encontrar nada. Por isso Jesus amaldiçoou a figueira. Ele disse, você está bonito, mas não consegue cumprir o propósito. Se você não cumprir o propósito, está fora.
A palavra pecado significa, em primeira instância, transgressão da lei. Mas em segunda instância, a palavra pecado significa errar o alvo. Alguém que não consegue acertar o propósito de vida está pecando. Porque Deus não te chamou apenas para você fugir do mal, mas Jesus também te chamou para cumprir o propósito dele sobre essa terra. Você não nasceu para ser um fugitivo, você nasceu para ser encontrado. Amém? Você nasceu para encontrar o propósito real da eternidade para a sua vida. Deus disse através de Jesus: seja feita a minha vontade, assim como ela é feita nos céus, seja feita aqui na terra. Você tem um propósito a ser cumprido. E você não pode entrar em modo sobrevivência. Você tem um propósito a ser cumprido. Você tem frutos a dar. Você tem algo a acontecer sobrenatural na sua vida. E você não pode ficar bonito para as pessoas e longe do seu propósito. Não pode. Muitos de nós queremos a presença de Deus, mas estamos longe dos frutos que Deus está esperando que a gente dê. Mas a Bíblia diz, fala para o seu irmão, vai melhorar. A Bíblia diz que o dono da vinha chega e diz: corte a árvore. Então alguém chega e diz: por favor, não faça isso. O vinhateiro, o jardineiro, o homem que cuida da planta, por favor, não faça isso. E é interessante, porque todos nós, de forma direta ou indireta, estamos sendo cultivados pelo mesmo homem, o Espírito Santo. Talvez você está aqui hoje e ainda não frutificou, ou talvez você está aqui e tem muito tempo que você não frutifica nada na sua vida. Mas a Bíblia diz que em algum momento o vinhateiro chegou, o jardineiro chegou. E eu quero profetizar que ele vai chegar aqui na sua vida essa noite em nome de Jesus. Ele chegou. E quando ele chega, algumas coisas acontecem. A primeira delas é a intercessão, porque a presença dele nos expõe a essa glória. Interessante que o vinhateiro estava ali na sua plantação. As videiras davam frutos. Só a figueira não. Ele podia simplesmente cumprir a ordem do seu patrão e dizer: eu vou arrancar porque vai dar mais fruto se eu plantar outras vinhas. Mas ele teve o cuidado de dizer: não, quem vem a mim de maneira alguma ele vai lançar o seu propósito fora, amém? Eu estou aqui para te lembrar que o Espírito Santo ainda está cuidando da sua vida aqui hoje, em nome de Jesus. Não importa se você não está frutificando, não importa se as coisas ainda não aconteceram, ou não importa se algo aconteceu, ele ainda continua cuidando da sua vida. E a presença dele precisa nos expor à glória dele, porque a glória dele é o lugar mais seguro do mundo. A glória de Deus é o lugar mais seguro, porque é o lugar onde Deus espera que a gente esteja. Moisés entendeu isso quando ele diz: mostra-me a tua glória. Moisés já conhecia a Deus, sim ou não? A Bíblia diz que Moisés construiu uma tendinha no fundo do acampamento. E a Bíblia diz que todos os dias Moisés ia a essa tendinha. Sabe como é que eles deram o nome para essa tendinha? A tenda do encontro. Porque a Bíblia diz que quando Moisés entrava nessa tendinha, uma nuvem descia. E ninguém podia chegar perto, porque morria. Deus descia para falar com aquele homem, mas quando esse homem sobe o monte, Deus fala para ele: me pede o que você quiser. Ele só pede uma coisa, ele diz: eu quero ver a sua glória. E Deus diz: essa é a única coisa que eu não posso te mostrar, porque se eu te mostrar, você morre. Mas eu vou te ajudar. Eu vou te colocar sobre a fenda da rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Quem é a rocha? Eu vou colocar você em Jesus. E eu vou passar. E quando eu passar, você vai ver a minha glória pelas costas. Você vai ver a minha presença passando por você. Nós precisamos entender que a glória de Deus é o lugar mais importante da terra. Porque nesse lugar não há impossíveis, não há limites, não há nada que nos prenda. A glória de Deus é o lugar onde não existe limitações. Não existe homem, não existe mulher, não existe feio, não existe bonito, existe o Senhor. E quando Deus está num ambiente, tudo começa a ficar diferente. Quando Deus chega na casa, tudo começa a ficar diferente. Porque as nossas dúvidas, os nossos preconceitos,
as nossas vergonhas, os nossos medos começam a ir embora e nós somos transformados pela simples presença dele. Pergunto, o que Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue? Qual foi a ministração de Jesus para a mulher do fluxo de sangue? Nenhuma. Ela foi e simplesmente tocou. Sim ou não? Jesus não precisou liberar uma palavra, ele só precisou estar num lugar. Quando Jesus chega num lugar, ele não precisa falar muitas coisas, porque só a presença dele traz cura e libertação para as nossas vidas. Nós precisamos descobrir que esse lugar é o lugar mais importante e que nós precisamos não só atrair, mas permanecer nesse lugar. Amém? Salmo 63, Davi dizendo: eu quero contemplar-te no santuário, eu quero avistar o teu poder e a tua glória. O coração de Davi, não só de Moisés, ele entendeu que o lugar mais importante da vida dele era a glória. A glória. Apocalipse 22, verso 4 diz: e eles verão a sua face. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado aí, dá um sorriso para ele e diz: você verá a glória de Deus. Ah, você pode dizer para o outro lado aí: você vai ver a glória de Deus. Se você puder, olha para trás aí e dizer: você vai ver a glória de Deus em nome de Jesus. Não haverá mais noite. Eu acho que nós vamos cantar o Rio Azul no final, amém? Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem a luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Oh, Jesus! E eles reinarão para todo sempre. Você não vai precisar de sol. Você não vai precisar de lua. Sabe por que no céu não tem sol, não tem lua? Porque existe uma luz. E essa luz, ela divide a alma e o espírito, juntas e medulas. Aonde essa luz chega, você não precisa de mais nada. Você não precisa de mais nada. Aonde essa presença chega, você não precisa de mais nada. Você só precisa dele. Eu passei a minha vida, eu tenho 37 anos. E eu passei a minha vida achando que eu precisava de mais conhecimento. E eu tenho entendido, depois de buscar muito conhecimento, que a única coisa que eu verdadeiramente preciso para ser feliz é essa presença. E morrer, se for necessário, para que essa presença permaneça do meu lado. Talvez o que você precise entender é que você não precisa de mais uma tragédia para atrair a presença de Deus com o seu coração quebrantado. Você só precisa permanecer. Você só precisa tomar decisões que te levam a permanecer debaixo dessa presença. A Bíblia diz que quando Jesus mergulhou no Jordão e ele se levantou, a Bíblia diz que do céu foi aberto e uma pomba desceu e pousou nos ombros de Jesus. Nem passarinho treinado pousa na gente, irmão. Mas a Bíblia diz que ele não só pousou, mas ele caminhou com Jesus. Se você pegar um pouquinho de pipoca e jogar para pombo, eles vão se juntar, mas se você fizer um movimento em falso, o que eles vão fazer? Vão voar. Jesus era tão sensível a essa presença, que a Bíblia diz que essa pomba, que era o Espírito Santo, caminhava com Jesus. Caminhava com Jesus. Talvez você está aqui hoje buscando encontros com Jesus e Jesus está esperando caminhar com você. Você está esperando por encontros, por intervenções, e Jesus está dizendo: ei filho, eu vou fazer isso, porque você não entendeu que eu queria te pegar pelas mãos e caminhar com você. Se você entendesse o que eu quero, você não precisaria de tanto sofrimento e tanta dor. Você poderia pegar nas minhas mãos e eu te conduziria para você viver de glória em glória. Sabe por que sofremos tanto? Porque nós não entendemos e não cultivamos a sensibilidade de caminhar com o Espírito Santo. Então o vinhateiro vem e diz: deixa eu cuidar dele mais um pouquinho. Sabe o que Jesus está dizendo para você aqui hoje? Eu vou cuidar de você mais um pouquinho. Você pode dizer um amém aí? Você pode olhar para o seu irmão e dizer: Deus vai cuidar de você mais um pouquinho hoje. Mais um pouquinho. Quem aqui quer ser cuidado só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho. Sabe como nós tiramos nitrogênio do chão?
Eu vou te falar como. O vinhateiro vem e começa a cortar os ramos velhos da figueira. Ele começa a cuidar daquelas plantas, sabe aqueles galhos velhos? Ele começa a cortar. Normalmente os galhos mais velhos são os galhos mais grossos que revelam a idade daquela planta. Ele diz, olha, você tem uma história bonita para contar, mas eu preciso cortar isso. Olha, você tem um testemunho lindo, mas eu vou ter que cortar isso. Porque isso está te impedindo de ter um novo encontro. Todos nós temos uma história bonita e uma história triste para contar. Mas o que Deus está dizendo é, se você quer frutificar de novo, você vai ter que cortar as histórias boas e as histórias ruins. Vai ter momentos que você vai dizer, Deus, mas eu já tive uma experiência tão forte com o Senhor. Já disse, enquanto você está se firmando nessa, você está se esquecendo que existe uma próxima que eu quero fazer para você. Sabe por que nós temos tanta dificuldade em ter experiências com o Senhor? Porque nós estamos presos na última. Nós estamos presos na última. Então Deus vem e diz, olha, eu vou cortar essas coisas. Eu vou podar vocês. Eu vou cortar coisas para que vocês sejam limpos. Sabe o que ele faz? Ele começa a cavar a terra. Ele não disse que cavaria a terra? O texto não diz que ele cavou a terra. Sabe por que ele cava a terra? Para começar a tirar raízes novas. Raízes novas. Ele começa a mostrar que, ainda que sejam raízes que estão crescendo, elas estão impedindo as raízes mais velhas e mais nutritivas de crescer. E está dividindo força. Então ele começa a arrancar raízes novas, impedindo de crescer no lugar errado, com o propósito errado. Talvez você está reclamando, Deus, eu estou tentando fazer a coisa certa e parece que nada dá certo. E Deus está dizendo, eu só estou te cultivando. Porque você está querendo crescer da forma errada. Fala para o seu irmão, cuidado para não crescer da forma errada. Todos nós podemos crescer da forma errada. Podemos fazer tudo certo aos nossos olhares e só que ser da forma errada. E Deus diz, eu preciso te podar. Porque o meu propósito não é que você tenha grandes raízes, o meu propósito é que você tenha frutos. E muitos frutos. Então aquilo que você está chamando de poda e de dor, Deus está dizendo, eu só estou te limpando. Para que você dê mais e mais frutos em nome de Jesus. Sabe uma outra coisa que ele faz para tirar o nitrogênio da terra, para tirar esse gás da terra? Ele começa a jogar pau na beirada da... Ele joga lenha na beirada da árvore. Porque a madeira tira o nitrogênio da terra. Olha que loucura. O trem é madeira, ele joga outra madeira no pé da árvore. É interessante, eu estou falando de técnica agrícola aqui, tá? Eu estudei para falar para vocês. Eu estudei para falar com vocês aqui hoje. Eu sou quase um biólogo aqui hoje. Ele pega pau e joga. Ele faz tipo uma fogueirinha no pé da figueira. Ele coloca lenha no pé da figueira, porque a lenha tira a esterilidade da figueira. Eu acho que você não entendeu. A lenha tira a esterilidade da fogueira. Sabe o que está faltando no nosso coração? Queimar a lenha que Deus colocou na sua vida para queimar. Acho que você não entendeu. Eu dava um glória a Deus, eu dava um pulo da cadeira. Deus está colocando lenha dentro de você, para que você possa queimar toda a esterilidade que o diabo tem colocado no seu coração. Você vai frutificar e vai frutificar muito em nome de Jesus. Você crê nisso? Vai frutificar. Só que ele não faz só isso. Ele diz, eu vou cavar. Ele não joga só lenha, ele diz, eu vou cavar. Sabe por que um viticultor cava? Porque ele pega uma árvore que não frutifica e começa a tirar aquela terra pisada. Ele começa a dizer, talvez o solo está compactado demais. Talvez tem muita coisa que está compactada dentro de você. Então você não frutifica, porque existem muitas coisas que foram compactadas, e agora aquilo que precisa entrar, não entra.
A chuva precisa descer e ir às suas raízes para te nutrir, mas você não consegue. Então ele diz: eu vou cavar, eu vou abrir um buraco ao seu redor, eu vou descompactar a terra. Sabe o que a Bíblia fala sobre destampar e tirar a terra compactada? De remover a vergonha. Sabe o que Deus quer dizer para você aqui hoje? Que Deus vai remover a vergonha da sua vida e da sua história. Deus vai remover a vergonha do seu passado, das suas histórias, dos seus medos, de tudo aquilo que te prendia. Ele está dizendo: eu vou cavar. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: Deus vai cavar na sua história. Deus vai cavar. Ah, talvez você não entendeu. Deus vai abrir um buraco assim, ó, vai. E vai dizer: você não precisa viver mais assim. Eu vou te deixar mais livre. Eu vou tirar toda a vergonha. Tudo aquilo que você está se prendendo, eu vou deixar mais leve. Porque eu quero te dizer uma coisa: caminhar com Deus é a melhor coisa das nossas vidas. O difícil, sabe qual é o mais difícil? Renunciar. Porque a renúncia é que faz permanecer. Mas quando nós renunciamos, não há maior alegria do que caminhar com Ele. Mas enquanto não renunciamos, o evangelho se torna pesado. Por isso Paulo diz: não vivo mais eu, ele já morreu. E aí por isso ele diz que o morrer para mim é lucro. Porque ele já tinha morrido. Porque ele entendeu que a vida dele era gastar com o Senhor. Ele corta a terra, ele cava. Para que então a água possa chegar nas raízes, que muitas vezes pelo solo compactado não consegue chegar. Ele leva a água, o viticultor ele vai podando e vai abrindo buraco, e vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, até ele chegar nas raízes. Ele expõe as raízes. Ele vai cavando. Não é, presta atenção. Quem aqui já plantou uma plantinha num jardim? Levanta a mão para mim. Você vai lá com aquela colherzinha, não tem aquela colherzinha de jardim, não é aquela coisa bonitinha? Não é isso que ele está falando. A palavra aqui é escapto, que significa abrir trincheira, abrir vala. É cavar buraco mesmo. É abrir buraco de 2, 3, 4 metros. É isso que ele está dizendo. Eu vou cavar, vai dar trabalho braçal, abrir buraco para expor suas raízes. E quando eu expor suas raízes, eu vou jogar água. Porque tem coisas que as suas vergonhas e os seus medos não deixam você absorver. Então eu vou cavar para que a minha palavra possa chegar nos lugares que você não deixou chegar até hoje. Preste atenção o que Deus quer fazer aqui hoje. Deus vai fazer a palavra dele chegar em você como nunca chegou antes. Porque ele vai abrir buraco dentro de você. A presença de Deus, a Bíblia diz em Hebreus, que a presença de Deus é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medula. Ela pode chegar no lugar que ninguém pode chegar, mas quando ela chega, a presença dele também chega. E quando a presença dele chega, ele é capaz de inundar a sua vida e mudar todo o cenário, porque ele começa a chegar em lugares que antes a água não chegava. A presença de Deus e o cuidado do Espírito Santo com você é capaz de te levar a lugares que antes, outrora, você não conseguia receber, mas a presença de Deus te faz receber aquilo que você não conseguia receber. Ele é capaz de dar trabalho, de ter trabalho para cuidar de você. O que o Espírito Santo está dizendo é: eu não estou sentado num alto e sublime trono. Deus está, o Espírito Santo não está sentado num alto e sublime trono, te dando regras. Dizendo: faça isso, faça aquilo. O Espírito Santo não está fazendo isso. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Cavando buraco em você. Gastando tempo para cuidar de você. Por fim, eu prometo que estou acabando. Quando nós vemos o viticultor abrir buraco, ele começa a cortar as raízes novas. Então ele abre aquele buraco, expõe as raízes, e ele vai com a tesourinha e começa a cortar as raízes novas. Porque as novas estão competindo com o propósito das raízes velhas. As raízes velhas precisam ser nutridas porque elas levam fruto. As novas estão se dividindo.
a prioridade. Jesus já tinha dito em Mateus capítulo 6, buscai primeiramente, e as demais. Então as demais coisas serão acrescentadas. Só que as mais coisas se tornam prioridades na nossa vida. Nós começamos a comparar, nós começamos a se equiparar, nós começamos a julgar situações, cenários e ambientes. A gente começa a dizer, Deus, se o Senhor está fazendo com ele, por que não está fazendo comigo? E Deus diz, filho, sabe por que você não está frutificando? Porque você criou uma raiz de competição e se esqueceu que o seu propósito é frutificar no tempo que eu quero que você frutifique. Você está tentando se comparar com o seu irmão e se esquecendo que o seu propósito não é se comparar, seu propósito é frutificar. Pastor, mas a igreja é um jardim e o fulano está frutificando e eu não. E quem disse que a sua estação é a minha estação? E quem disse que o seu tempo é o meu tempo? Mas sabe o que a Bíblia diz? Salmo capítulo 1, seremos como a videira plantada ao ribeiro das as águas, que a tempo e fora de tempo dará seus frutos. Você ainda está só frutificando na estação certa, porque você ainda não está plantado junto ao ribeiro das águas. Porque quando você estiver plantado lá, a Bíblia diz em Deuteronômio 28 que as bênçãos de Deus vão correr. Você não vai correr atrás de mais nada. Eu acho que eu podia ter ouvido um amém aí. A bênção vai correr e vai te alcançar. Você não vai correr atrás de bênçãos, você vai correr atrás de Deus e da presença dEle. E todo o resto vai correr atrás de você. Porque um homem que tem Deus como prioridade, Deus tem ele também como prioridade. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência crescer. A resposta, meus irmãos, é permitir que o vinhateiro entre na nossa vida. E talvez você está aqui hoje e não consegue frutificar no seu casamento se tornou estéril. Talvez a sua vida profissional se tornou estéril. Talvez você está aqui e o seu ministério é estéril. Talvez você tenha muitas histórias para contar. E Deus está dizendo aqui essa noite, eu preciso cortar de você essas histórias. Sabe aquela coisa de Deus dizer, cara, cala a boca, me busca mais. Talvez você tenha lindas histórias. Mas são exatamente essas histórias que podem estar te atrapalhando de ter uma nova experiência com o Senhor. Talvez você está só se escondendo atrás dessas histórias. Sabe como Adão, que pegou as folhas de quê? Lembra? De qual árvore que ele pegou folhas? Oi? De qual árvore? De figueira, irmão. A Bíblia diz que ele pegou folhas de figueira e se cobriu. Para mostrar para Deus que ele já não carregava mais o fruto da presença de Deus dentro dele. Talvez o que você está tentando mostrar para as pessoas é apenas folhas. E Deus está dizendo, não era isso que eu queria em nenhum momento. Eu queria você. Eu queria poder caminhar com você de mão dada. E poder fazer de você o meu amigo. Mas a minha glória, ao invés de te transformar, te implodiu. A minha presença, ao invés de te promover, te demitiu da minha presença, porque você não quis ser transformado. A minha mensagem aqui hoje para você é, permita ser transformado por essa presença, porque essa presença é real no nosso meio. E ela pode transformar a sua vida. Mais do que qualquer outra coisa, a presença de Deus pode transformar a sua vida. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, para que a gente possa orar. E a minha pergunta para você não é aonde você quer frutificar. Porque talvez você fale assim, pastor, agora é minha chance, eu preciso frutificar na minha vida financeira, eu preciso disso. Minha pergunta não é aonde você quer. Mas quais lugares você abandonou a frutificação para manter a sua aparência? Quais lugares você já não frutifica, mas ainda permanece sustentando a sua própria imagem?
Lugares que você já deveria dizer, Deus, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim e entra na minha vida. Você está dizendo, não, Deus, está tudo bem, está tudo sob controle. Mas você não consegue frutificar. Tem muito crente, irmão. Olha bem para mim, tem muito crente que não frutifica há muitos anos, mas está fundamentada na sua teologia para justificar a sua incompetência de não estar com Deus. Tem muito crente que não fala de Jesus para ninguém porque acha que sabe muito, sabe o que Deus vai fazer com a sua teologia? Jogar no mato. Porque folhas para Deus não têm valor se elas não te levam a frutificar. Então a minha pergunta para você hoje não é quais lugares que você quer, mas quais você ainda permanece sustentando sem frutos. Feche seus olhos, porque quando Jesus disse que vai te fazer frutificar em todas as áreas da sua vida, ele não estava falando mentira. Ele disse, olha, qualquer área que você me apresentar, eu faço crescer. Qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma. Vou dizer mais alto, qualquer uma que você apresentar para Deus, Ele pode fazer transformar. Nós somos fruto das impossibilidades de Deus. Nós só estamos aqui hoje, por causa da impossibilidade de Deus, que foi quebrada na nossa vida. Era impossível para mim estar aqui, mas Ele abriu um buraco. E a presença dele me alcançou. Por isso eu estou aqui. Eu era o improvável. Mas a presença dele e a glória dele me alcançou. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu e você precisamos ter um encontro com a presença de Deus. E permanecer nessa presença. De glória em glória. Feche seus olhos, se você puder erguer suas mãos. Diga para ele, Deus, eu não quero te atrair, eu quero permanecer em ti, Jesus. Eu quero permanecer na tua presença.